Hoje nós vamos conversar sobre empatia, uma das ferramentas utilizadas na inteligência emocional para poder ajudar a desconstruir os ciclos de autossabotagem. E é sobre isso que nós vamos conversar, como utilizar a ferramenta de empatia, o movimento de conexão com o sentimento de outras pessoas para poder desconstruir os seus ciclos de autossabotagem. Eu sou Bárbara Medeiros, especialista em saúde mental e dependência química e consteladora sistêmica. A primeira vez que o termo empatia foi utilizado foi em 1920 por um psicólogo americano, que eu não vou usar, dizer o nome dele, porque eu sei que eu vou errar, mas eu vou colocar aqui abaixo o nome dele lindamente. No grego, o termo empatia é empatia, e que significa dizer entrar no sentimento. A partir daí a gente já começa a ter um pouco mais de compreensão de que, para que a gente possa nos relacionar com outras pessoas, a gente precisa desenvolver essa capacidade de saber se conectar com o sentimento do outro. Aquilo que eu sinto é importante, mas eu não posso negligenciar aquilo que o outro sente. O sentimento do outro é importante para que a gente possa estabelecer uma relação de respeito e de harmonia. Ou seja, empatia significa saber o que o outro sente. Ter uma sensibilidade, um perfil de sensibilidade para identificar o que é que o outro sente. E a partir daí, estabelecer uma relação de conexão com aquilo que o outro sente. E eu quero trazer para vocês o conceito do que é diferente de empatia. Alexithymia significa que existe um déficit de inteligência emocional. É diferente da empatia porque a empatia é um dos recursos de inteligência emocional, onde a gente consegue perceber o sentimento do outro. Já na alexithymia, quando eu não tenho esse recurso de inteligência emocional, eu tenho uma certa dificuldade ou bloqueio para poder perceber aquilo que o outro sente. E por que a empatia é um dos recursos de inteligência emocional que pode e que talvez seja um dos principais recursos para trabalhar os ciclos de autossabotagem? Porque os ciclos de autossabotagem geralmente levam as pessoas a estabelecerem relações de conflito. Quando eu estou imerso num movimento autossabotador ou autodestrutivo, as pessoas que nos cercam acabam também sofrendo as consequências dos nossos padrões comportamentais destrutivos e isso afeta nas relações. E para ter um relacionamento saudável, todos que estão compondo esse contexto de relação precisam estar conectados com a empatia, que é isso que vai acabar gerando e contribuindo para que essa relação entre em harmonia, entre em um processo de sintonia emocional. Sem isso, as relações acabam estabelecendo ou construindo os ruídos de comunicação. Quando eu estou preso num processo sabotador e não consigo desenvolver a empatia, eu não consigo perceber o quanto os meus comportamentos estão afetando outras pessoas. E se eu não tenho essa empatia para identificar o sentimento do outro, eu não consigo me sentir ou perceber a necessidade de transformação. E só a empatia, ou só essa conexão com a empatia, é que pode nos dar uma base para que a gente possa começar a perceber como as nossas relações interpessoais estão sendo afetadas diante dos nossos ciclos sabotadores, para que a gente possa processar a necessidade de transformação diante da vontade de estabelecer relacionamentos mais saudáveis. O que eu quero dizer é que a empatia é um recurso de inteligência emocional
extremamente necessário para todas as relações. A psicologia de desenvolvimento infantil já traz vários estudos de que é possível perceber a empatia desde a fase de bebê, onde os bebês têm a capacidade empática quando entram em contato com outros bebês. Então é muito comum a gente perceber que quando um bebê chora, o outro bebê também chora. Ou quando a mãe chora, o bebê também entra nessa conexão de sentimentos. Aquilo que outra pessoa sente, que está se relacionando com o bebê, ele consegue ter essa empatia e se conectar com o sentimento de outras pessoas. Essa conexão de sentimentos se dá porque o bebê de fato percebe o sentimento de outra pessoa como se fosse dele, né? Como se fosse próprio dele. E com o passar do tempo que ele vai crescendo, ele começa a perceber que o sentimento é de outra pessoa, mas ainda assim estabelece e permanece nessa conexão, entendendo que o sentimento dele é diferente, mas quando ele percebe um sentimento de dor de outra pessoa, quando ele toma essa consciência de que o sentimento de outra pessoa é diferente do dele, mas ainda assim ele é capaz de estabelecer uma relação empática e demonstrar, seria isso, e demonstrar uma relação de empatia com o sentimento de outra pessoa. E a partir do momento que esse bebê vai crescendo e vai tomando essa consciência de que o sentimento do outro é diferente do seu, pode ocorrer esse desligamento, né, dessa empatia. Então, o que ajuda na construção e no fortalecimento desse recurso está vinculado à parte em que os pais, né, e a microsociedade desse bebê começa a contribuir ou estimular o sentimento de empatia. A partir do momento em que o bebê entende a consciência de que a dor do outro não é a sua, os pais aí entram como atuantes, né, como atores da construção dessa personalidade, contribuindo para a construção dessa personalidade, trazendo a essa criança a consciência de que o sentimento do outro, de que a dor do outro é importante e precisa ser respeitada, mesmo que seja diferente daquilo que eu sinto. E aí quando eu entro e estimulo a continuidade e a construção ou a relação mais próxima com a empatia, os pais e a microsociedade acabam ajudando e contribuindo como agentes da formação dessa criança, conduzindo orientações e direcionamentos para estimular a empatia diante das relações interpessoais que essa criança vai estabelecer e construir ao longo da vida. Isso é extremamente importante para que essa criança cresça e se desenvolva num adulto empático, em um adulto capaz de perceber o sentimento do outro, sentir, né, se colocar nesse lugar do sentir o que o outro está sentindo, porque assim eu consigo ter uma relação mais harmônica e uma relação mais harmônica. A empatia também é uma das ferramentas que nos dá a capacidade de interpretar as comunicações não verbais, aquilo que é dito, mesmo que não seja verbalizado. Então, o tom de voz, quando a gente está envolvido num processo empático, nós conseguimos perceber o sentimento do outro a partir do tom de voz, a partir dos gestos, da fisionomia facial, das expressões faciais que a pessoa apresenta. E essa nossa capacidade de perceber aquilo que não é dito, mas que está sendo demonstrado na estrutura física da pessoa, está vinculado ao processo de empatia. Quando eu estou sintonizado com a empatia, eu consigo perceber o que o outro está
sentindo ou demonstrando no seu sentimento, mesmo que ele não fale sobre isso. E é muito importante quando nós desenvolvemos essa capacidade de empatia para poder buscar, né, estruturar um relacionamento saudável com as pessoas que nos cercam. Então, dentro de um ambiente profissional, a gente precisa estar atento àquilo que não é somente verbalizado, mas aquilo que é transmitido através da comunicação não verbal, para que a gente possa estar e estabelecer uma relação de harmonia com os nossos colegas de trabalho. O mesmo segue para a relação familiar. Então, quando eu começo a entender que uma das ferramentas que pode nos auxiliar para desconstruir os nossos ciclos de autossabotagem é a empatia, a partir daí eu tenho condições de começar a me dispor a observar quais são os meus padrões comportamentais que, para além de me prejudicar, são capazes de trazer danos e prejuízos para as pessoas que convivem comigo. Quando eu exploro a capacidade empática de me conectar com as pessoas que estão diretamente afetadas pelos meus padrões comportamentais autodestrutivos, eu começo a abrir as portas de possibilidade de uma autotransformação para a construção de uma vida mais saudável e de estabelecer relações mais saudáveis também. Isso é extremamente importante para que a gente possa enxergar a nossa capacidade de alcançar um objetivo. Porque quando eu não consigo entender, quando eu não consigo respeitar o espaço do outro, eu perco a capacidade de dar um novo sentido aos meus padrões comportamentais que são destrutivos. E a empatia, ela nos dá essa possibilidade de olhar para aquilo que está causando prejuízos, não só para mim, mas para outras pessoas. Eu quis trazer esse tema sobre empatia hoje para despertar, nesse momento natalino, as nossas capacidades e responsabilidade também de trazer harmonia para o contexto em que a gente está inserido. Independente de qual seja esse contexto, nós somos capazes de contribuir com um pouco mais de harmonia. E essa sintonia, ela pode ser construída a partir da empatia. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos lá, vamos refletir o que é que nós estamos, em que nós estamos conectados nas nossas relações interpessoais. Muitas vezes a gente está somente olhando para as outras pessoas no patamar de julgamento, apontando o erro do outro e perdendo a capacidade de entrar em conexão com essa sintonia empática e entender qual é a dor do outro e por que o outro está sentindo aquilo. Quando eu sou capaz de compreender o sentimento do outro, eu sou capaz de compreender o meu sentimento também e a minha capacidade de ajudar, de contribuir, de estar nesse movimento de parceria. É sempre bom quando a gente está imerso a um conflito existencial, a uma dor, a gente sentir aquela segurança e a confiança de que tem alguém que se identifica com o nosso sentimento ou que compreende aquilo que nós estamos sentindo. E isso traz uma sensação de segurança, isso traz uma sensação de acolhimento e são esses despertar de sensações positivos e saudáveis que nos ajuda a se motivar para poder procurar uma vida mais saudável, procurar um ambiente mais saudável para conviver e se relacionar com outras pessoas. Essa é uma das ferramentas de inteligência emocional utilizada no trabalho de desconstrução dos ciclos de autossabotagem. Eu quis dividir isso com vocês hoje, justamente nessa época, porque despertar a empatia nesse momento de transição e de renovação para uma
uma nova chegada de ano é importantíssimo, porque é o momento em que a gente começa a construir novos planos, a rever tudo aquilo que foi construído durante o ano que está terminando. E se a gente não entra em sintonia com essa estrutura ou com essa ferramenta de empatia, a gente acaba perdendo um pouco mais dessa sensibilidade de entrar em conexão com outras pessoas. E a gente só consegue nos transformar quando a gente desenvolve a capacidade de se conectar com outras pessoas. E isso é importantíssimo. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem no gostei. Que mais? Clique no gostei. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito, compartilhe com outras pessoas que vocês sabem que podem ser beneficiadas com esse conteúdo e vá na terapia.